TemaCast. Muito bem, meus amigos, está começando mais um TemaCast. Aqui é Francisco Seixas e participarão deste episódio o velho amigo Igor Alcântara. Pois é, para quem pediu que falássemos de ciência, tá aqui uma pequena palhinha disso. E um convidado especial vindo lá do Biomedcast, um tal de Otávio Brito ou Octávio Brito. Seja muito bem-vindo ao TemaCast e fale um pouquinho para nós aqui sobre as tuas atividades profissionais. Bom, e aí pessoal, tudo certo? Aqui quem tá falando é o Otávio, como o Francisco já me apresentou. E, bom, eu sou biomédico, formado em Curitiba, lá pela Faculdade Pequeno Príncipe. Depois da faculdade, eu ainda fiz uma especialização em modalidade de residência, né, em saúde da criança e do adolescente. Isso eu terminei no ano passado e depois disso eu trabalhei mais na parte de diagnóstico, de apoio diagnóstico. É como se fosse um grande laboratório que presta serviço para outros laboratórios. E hoje em dia eu estou mais tentando empreender em uma área que não tem nada a ver com diagnóstico nem com a área da saúde, que é com o ramo alimentício, né? Mas eu tô na luta, continuo também fazendo podcast, enfim. E é isso que eu tô fazendo hoje em dia. E eu gostaria também de agradecer ao Francisco e ao Igor pelo convite, né? E eu me sinto extremamente honrado em poder participar do TemaCast e poder falar um pouco sobre uma figura tão importante para a história da saúde no nosso país, né? Cara, muito obrigado de antemão pela tua presença. Mas, gente, esse aqui é o TemaCast número 38 e hoje nós iremos falar sobre uma das personalidades mais importantes do século XIX e XX. Como vocês já sabem, falaremos sobre Oswaldo Cruz. O episódio vai começar agora, como sempre, mas logo na sequência nós teremos a leitura de e-mails e comentários. Até lá! Oswaldo Gonçalves Cruz nasceu em 5 de agosto de 1872 em São Luís de Paraitinga, São Paulo, filho do médico Bento Gonçalves Cruz, que aliás não tem nada a ver com o Bento Gonçalves do nosso episódio da Farroupilha, né, Igor? Pois é, não tem nada a ver não, apesar da época não ser tão diferente, são pessoas diferentes, completamente diferentes. Exato, e olha só, a mãe dele se chamava Amália Bulhões Cruz. Aos 5 anos de idade, ele se mudou para o Rio de Janeiro. Aliás, um parênteses aqui, os pais do Oswaldo Gonçalves Cruz, ou Oswaldo Cruz, como a gente conhece, eles eram cariocas, tá? E o pai dele, como médico, estava aí trabalhando em São Luís de Paraitinga, no interior de São Paulo. Mas ele se mudou, então, com os pais aos 5 anos de idade para o Rio de Janeiro, e ele estudou no Colégio Pedro II e aos 15 anos incompletos. Olha só, eu acho isso fantástico. O cara não tinha 15 anos. 15 anos incompletos, ele tinha 14 alguma coisa, né? Então, que foi em 1877, ele ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1892, ele se formou doutor em medicina com a tese A Veiculação Microbiana pelas Águas. No mesmo dia que se forma, ou no mesmo ano que ele se forma, o seu pai vem a falecer e ele assume a clínica do pai na fábrica de tecidos Corcovado e também trabalha na Policlínica de Botafogo. Em 1894, Oswaldo Cruz foi trabalhar na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, onde ele montou e chefiou um laboratório de análises clínicas ligado ao serviço de moléstias internas. Neste mesmo ano, de 1894, ele consegue diagnosticar como cólera uma epidemia que se alastrava no Vale do Paraíba. 4 anos depois, realizou seu grande sonho, que era o quê? Especializar-se em bacteriologia no Instituto Pasteur de Paris,
que reunia os grandes nomes da ciência da época. E olha só que interessante, é que nessa época, para se formar em medicina no Brasil, você precisava apresentar um trabalho científico ao final, né, quase uma tese. E fazia muito mais sentido, naquela época, você chamar um médico de doutor, né, apesar de não ser exatamente um doutorado. Olha só, isso é mimimi, cara. Isso vai valer um cast polêmico no futuro. Com certeza, isso é muito polêmico. Muito bem, gente. Ao voltar da Europa, em 1889, Oswaldo Cruz encontrou o Porto de Santos assolado por uma violenta epidemia de peste bubônica e logo se enganjou no controle da doença, acompanhado pelos médicos, nem um pouco famosos, né? Vital Brasil e um tal de Adolfo Lutz. Em 1892 foram criados o Instituto Bacteriológico e o Laboratório de Análises Químicas e Bromatológicas, e onde o Adolfo Lutz foi indicado ao cargo de diretor, né, do Instituto Bacteriológico. E isso marcou, inclusive, o início da microbiologia no estado de São Paulo. E alguns especialistas ainda dizem que foi o início da microbiologia no país inteiro, no Brasil, né? E lá em 1940, esses dois laboratórios, até pela expansão física dos dois, eles acabaram se unindo e foi feita uma homenagem póstuma ao grande cientista, né, que dirigiu o Instituto Bacteriológico durante as primeiras décadas de funcionamento, e eles denominaram essa união como o Instituto Adolfo Lutz, que está ativo até hoje, né, e hoje em dia ele é referência nacional e internacional, inclusive, em vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental. Ok, mas olha só, tinha uma grande ameaça da peste negra, né, peste bubônica, chegar ao Rio de Janeiro. Então foi criado em 25 de maio de 1900 o Instituto Soroterápico Federal, que tinha o objetivo de fabricar o soro antipestoso. O instituto contava com um tal de Barão de Pedro Afonso como diretor-geral, e como diretor técnico estava lá o nosso jovem bacteriologista, o Oswaldo Cruz. E aqui eu vou fazer um parentezinho assim, ó. Por que no instituto, que se chamava Instituto Soroterápico Federal, quem dirigia era um barão? Até onde eu sei, barão é um título, e, sabe, dado por imperador, essa ideia é coisa da época do Império. Por que ele era diretor? Bom, não interessa. Ele era diretor e acabou. Não é isso, Igor? Eu acho que é assim que funciona. Era tipo um carteiraço. Você vai ser o diretor porque você é barão. A gente está falando aqui de uma época, há poucos anos, menos de 20 anos aí da proclamação da República, onde esses títulos de nobreza ainda tinham algum privilégio, até porque ainda havia um número grande de monarquistas, né? Então, o pessoal tinha acesso a isso, então acaba tendo facilidade a indicações, cargos, etc. Coisa que não acontece hoje em dia. Mas olha só, gente, na mesma época foi criado também em São Paulo o Instituto, presta atenção no nome, Instituto Serum Terápico do Estado de São Paulo, que era dirigido pelo Vital Brasil, que depois, lá em 1918, passaria a se chamar Instituto Soroterápico de Butantã, e não Serum Terápico, né? Mudou a grafia aí. E, finalmente, em 1925, passou a se chamar Instituto Butantã, que é o que a gente conhece hoje. E uma coisa interessante a se falar dos termos utilizados aí, né? Serum terápico e soroterápico. Na verdade, serum e soro é a mesma coisa. Ele, inclusive, até hoje, em algumas terminações técnicas, eles são utilizados. Em alguns termos técnicos, eles utilizam serum, né? Exato. Bom, agora eu vou convidar o Igor para falar a respeito, assim, de um panorama a respeito do Rio de Janeiro daquela época. Ô Igor, mete broca, cara. Fala um pouco aí, rapaz. Então, vamos fazer esse resumo, né, de como era a situação demográfica e de saúde pública da capital do país na época, né, que era o Rio de Janeiro. Então, 1900, né, o começo aí do século XX, o Brasil possuía uma população de 17 milhões de pessoas, quer dizer, menos do que a cidade de São Paulo tem hoje, né? E 60% delas viviam no campo. Então, era um país ainda basicamente rural, né? A capital, como eu falei, era o Rio de Janeiro, que tinha
olha só, apenas 670 mil habitantes, né? E era aquela situação, até por ser um país extremamente rural, né? Não havia saneamento básico, planejamento urbano, a cidade literalmente fedia. Foi nessa época também que os morros do Rio de Janeiro começaram a ser populados por ex-escravos, né? A gente tinha acabado de abolir a escravatura sem nenhum preparo para poder dar dignidade para esses escravos alforriados, né? Também os morros eram ocupados por soldados que retornavam da Guerra de Canudos, né? E aí você pode escutar o episódio 18 do TemaCast sobre a Guerra dos Canudos para ter um panorama maior. Inclusive a gente fala até da origem da palavra favela, né? Mas enfim, essa questão até da origem da favela e dos morros, isso vale até um episódio à parte. E enfim, a habitação comum da população pobre da cidade eram os cortiços, né? E como eu falei, não havia saneamento básico, então os esgotos eram despejados direto no rio Carioca, né, que nasce lá na Floresta da Tijuca e deságua na Baía de Guanabara, na Praia do Flamengo. Hoje, enfim, praticamente tudo aí canalizado, mas na época não, era esgoto direto, né, no mar ali. E os navios estrangeiros não paravam no rio nessa época com medo da febre amarela, que era um grande problema nas regiões de floresta tropical na época, né. Inclusive teve o caso, né, com o navio italiano Lombardia, onde mais de 200 tripulantes pegaram febre amarela logo ao pisarem em solo brasileiro. Esse caso enfim, é bastante famoso. Inclusive, estudei um pouco desse caso até na faculdade de medicina, quando a gente estava estudando parasitologia. Bom, em 1902, o paulista Rodrigues Alves é eleito presidente da República, né? E esse presidente foi importante na carreira do Oswaldo Cruz, como a gente vai ver mais adiante. Aliás, se você quiser saber mais sobre o Rodrigues Alves, que é inclusive um dos presidentes daquela famosa política do café com leite, né? E também sobre esse período, escuta lá o episódio 22 do TemaCast, que a gente fala sobre o Barão do Rio Branco, que a gente também aborda esse período aí. E uma nota aqui que a gente merece citar, o Rodrigues Alves, né? Então, ele estava determinado a mudar a cara da saúde na capital do Brasil. Ele solicitou ao Instituto Pasteur, lá em Paris, que enviasse um especialista para ajudar a conter as epidemias que estavam ali assolando o país, principalmente a capital federal. E a resposta dada por Émile Roux, né, que é o pai do soro antidifitérico, foi que a pessoa, né, já estava aí, se chamava Oswaldo Cruz. Mas o que aconteceu então com esse tal Instituto Soroterápico Federal? Rapaz, tu sabe que tinha um tal de Barão Pedro Afonso, que era o diretor-geral do Instituto, e o Oswaldo Cruz, que era simplesmente o diretor técnico. E os dois viviam em plena desarmonia e chegaram finalmente a uma ruptura. Ou seja, um cara que tinha uma visão científica e um cara que tinha uma visão, sei lá qual era a visão dele. O cara era um burocrata, era um barão, estava ali porque colocaram ele. E essa ruptura foi tamanha que, e brigaram tanto que em algum momento eles falaram eu vou embora daqui. Os dois pediram as contas, jogaram as botinas pro lado e largaram os seus cargos. O que aconteceu a partir disso foi o seguinte: o barão, que não tinha nenhum fundamento científico, que não tinha feito nada a não ser barão, nesse instituto que tinha como principal objetivo ser um instituto científico, ele começou a propagar aos quatro cantos que ele era o cara fodão, né? Ele era o único que realmente tinha feito alguma coisa acontecer por lá. Só que o Oswaldo Cruz ficou na dele. E em 1902, o Oswaldo Cruz acaba sendo convidado a retornar ao Instituto, só que agora como diretor-geral, que era o cargo do tal barão esse babaca aí, entendeu? No novo cargo, o Oswaldo Cruz ampliou suas atividades, que não mais se restringiam à fabricação de soros, né? Mas dedicando-se também à pesquisa básica e aplicada e à formação de recursos humanos. Ele defendia que apenas fabricar os soros com a tecnologia importada lá da França não era o suficiente e tinha consciência que só através da pesquisa é que o Brasil iria adquirir tecnologia própria. No ano seguinte, ou seja, em 1903, o Oswaldo Cruz foi nomeado por José Joaquim Seabra, então ministro da Justiça, e pelo presidente eleito e em vigor na época, o Rodrigues
Alves como diretor-geral de Saúde Pública, que é um cargo que hoje corresponderia ao ministro da Saúde. E ele, utilizando o Instituto Soroterápico Federal como base de apoio técnico-científico, deflagrou suas memoráveis, e aqui eu vou grifar memoráveis pra cacete, campanhas de saneamento. Seu primeiro adversário, ele falou assim, bom, tem que começar por algum lugar. E ele falou assim, febre amarela. Porque ela era responsável pela reputação infeliz que o Rio de Janeiro tinha de ser o túmulo dos estrangeiros e que matou de 1897 a 1906, ou seja, num período de 9 anos, 4 mil imigrantes. A coisa era braba. Chegava um cara da Europa aqui, desembarcava no Brasil, pegava febre amarela e morria. Espero que esse título não retorne com as Olimpíadas. Deus o livre. Pois é, né? Pois é, eu também espero. Aliás, todos nós esperamos. Todos nós. Mas voltando ao Oswaldo Cruz, ele estruturou a campanha contra a febre amarela em rígidos moldes. O cara era meio assim, vamos confessar, ele tinha uma postura assim meio... É assim, tem que ser assim, uma coisa meio rígida, reta. E o que ele fez naquela época? Ele dividiu a cidade em 10... Nós estamos falando do Rio de Janeiro daquela época, tá, gente? Ele dividiu a cidade em 10 distritos sanitários, cada qual chefiado por um delegado de saúde. E para garantir que essa coisa funcionasse, o primeiro passo que ele deu foi extinguir a dualidade de direção do serviço de higiene, ou seja, aqui só tem um chefe. Então ele dividiu lá em 10 distritos, botou um chefe em cada um e é só, esse chefe é o chefe e acabou. Não tem o chefe, subchefe e o secretário do chefe. O cara mandava em tudo, tá? É uma coisa rígida. E para isso estabeleceu-se uma conjugação de esforços entre os setores federais e a prefeitura, com a incorporação à Diretoria Geral de Saúde Pública, do pessoal médico e de limpeza pública da municipalidade. A Polícia Sanitária estabelecia medidas rigorosas para o combate ao mal amarílico. Inclusive, ele determinou que as pessoas seriam multadas e intimadas, né, ou seja, os proprietários de imóveis insalubres, né, que eles deveriam ou demolir essa porcaria, ou vai demolir isso aí, ou vocês vão reformar, porque senão não vai dar. É uma coisa rígida, né? Uma determinação assim, ó, ou você melhora isso ou você vai demolir. E tinha também as brigadas mata-mosquitos que percorriam a cidade limpando calhas e telhados, exigindo providências para a proteção de caixas d'água, colocando petróleo em ralos e bueiros e acabando com depósitos de larvas e mosquitos. Gente, eu tô falando do começo do século XX, parece que eu tô falando de coisa atual, mas depois a gente vai discutir isso. Gente, nas áreas de foco, expurgavam-se as casas pela queima de enxofre e piretro. Piretro, gente, é um tipo de um repelente natural obtido a partir de ervas. E o enxofre, que é aquela coisa que tu queima e que tem cheiro de ovo podre. E eles providenciavam o isolamento domiciliar dos doentes ou sua remoção para um tal de Hospital São Sebastião que tinha na época. Ou tem até hoje, eu não sei se ainda existe. O Oswaldo Cruz baseou esse combate à febre amarela no então recente êxodo da campanha realizada pelos americanos em Havana, lá em Cuba, e em algumas experiências realizadas no Brasil, lá em algum lugarzinho do Brasil, que comprovavam o acerto da teoria do médico cubano Carlos Finlay, de que o transmissor da doença era um mosquito. Falar isso naquela época era uma coisa assim... absurda. E que mosquito que é esse? É um mosquito que o TemaCast tem o prazer de apresentar porque ninguém conhece, é um tal de Aedes aegypti. Mas só que naquela época ele era conhecido como Stegomyia fasciata ou Culex aegypti. Bom, o segundo nome já ficou um pouco familiar, né? Era através desse mosquito e não através do vômito, como era a crença da época. Naquela época o pessoal achava que a febre amarela era transmitida através de vômito, escarro, fluidos corporais, de modo geral. Então era um absurdo pro pessoal. Vamos deixar aqui uma notinha de como que era mais ou menos, assim, nada muito preciso, o calendário das doenças no Rio de Janeiro naquela época, na capital, né, federal da República. Era assim, ó, no verão tinha-se a febre amarela, no inverno tinha-se a varíola e nas meias estações a peste bubônica
e a tuberculose. E ele falou, bom, eu tenho que começar por algum lugar, e falou assim, eu vou começar atacando a febre amarela. Inclusive, a respeito desse assunto, febre amarela, eu vou convidar o Igor para falar um pouquinho. Então, a febre amarela, né, é uma doença contagiosa transmitida por mosquitos, como você falou, que estão contaminados pelo vírus da febre amarela, né, que ele é um vírus da família dos flavivírus, né, que é da mesma família do vírus da dengue, zika, né, que são vírus com cadeia única de RNA, né, ao contrário, por exemplo, que a gente vai ver de outros vírus, como a varíola, por exemplo, são vírus de DNA. E, enfim, existem vários tipos de mosquito que podem transmitir a doença, né? Entre os principais, a gente tem, aí eu vou provavelmente pronunciar errado, que latim realmente não é o meu forte, mas os principais tem o Haemococcus jantinomes. E tem o nosso amigo Aedes aegypti, né? São os mais comuns, mas tem outros mosquitos que também transmitem a doença. Posso fazer um parênteses aqui, Igor? Uhum. É interessante a gente saber assim, que o Aedes aegypti, ele... como a gente está acostumado, todo mundo já conhece ele principalmente por causa da dengue, né? E hoje em dia também por causa do Zika e do chikungunya. Mas é importante o pessoal saber, né, que essas doenças que eram muito comuns, né, principalmente a febre amarela na época, elas também são transmitidas pelo Aedes aegypti, né? Inclusive, o Aedes aegypti, ele transmite outras várias doenças, né? E o pessoal não sabe disso. Inclusive, também não são doenças de importância clínica, porque muitas delas não são transmitidas para o ser humano, né? Geralmente elas ficam num ciclo entre os mosquitos e alguns animais, né? Isolados em algumas regiões do planeta, né? Mas, assim, o que a gente sabe é que o Aedes aegypti, ele pode transmitir mais de 20, que já são conhecidos mais de 20 tipos de vírus, assim. E geralmente os vírus são de cadeia única de RNA. Ué, isso é o apocalipse, cara. Pois é, é triste. Tamo ferrado, cara. Tamo mesmo. Tá, Igor, e você tem mais o que pra falar? Olha, desde 1942 a doença está erradicada de áreas urbanas, né, mas há o risco constante do seu retorno nas áreas urbanas, mas isso não é verdade nas áreas mais afastadas, áreas rurais. E uma vez a pessoa picada, ela começa a manifestar os sintomas após mais ou menos uma semana ou até menos, né? O período que a gente chama de período de incubação. E aí alguns dos sintomas mais comuns é febre, né? Óbvio, né? Por que será que chama febre amarela, né? A pessoa vai sentir febre. Dores musculares, náusea, vômitos, algumas vezes com sangue, diarreia em alguns casos, né? E a doença, inclusive, pode levar a óbito, né? A taxa de óbito das pessoas com a doença, em geral, é de 5%, mas dependendo do tipo do vírus, da variante do vírus, pode chegar até a 50% de óbito. Claro, a gente está falando aí a pessoa não passar por um tratamento, etc. Uma coisa que eu acho interessante é que essas doenças, elas todas têm os sintomas, né? Essas doenças transmitidas pelos mosquitos nessas regiões tropicais, elas têm todos sintomas muito parecidos, né? Inclusive, eu posso dizer que febre, dores musculares, náusea, vômito e diarreia pode ser sintoma de você ir num churrasco não muito confiável, que tu vai ter pelo menos uns 3 ou 4 sintomas, principalmente a diarreia. Pois é. Isso é muito interessante a gente falar desses sintomas, né? Porque isso é muito importante o pessoal saber, porque os sintomas são extremamente inespecíficos, né? O conjunto deles é comum a muitas doenças infecciosas, né? E essa, inclusive, é o grande dilema que a gente vive até hoje, né? Até hoje a gente tem esse problema que é muito comum, né? Você vai no médico, o médico vai e vai te falar, bom, você tá com esse sintoma, você tá com uma virose, né? Virose é uma chave mestra, né, cara? Exatamente. Vale pra tudo. Ah, ó, virose. Virose de qual vírus? Não, é uma virose. Ele não tem como saber, assim, sinceramente. Baseado no último episódio lá do Biomedcast, que eu pude notar é o seguinte, a pessoa tem que ir 2, 3, 4 vezes no médico pra ele falar assim, opa, pera um pouquinho, aqui deve ter alguma coisa errada, né?
Então, quer dizer, a princípio, se você vai lá com uma diarreia, eu tô com uma ânsia de vômito, tá doendo as articulações, eu também tô com uma diarreiazinha, o cara te dá lá um negocinho, e se você não voltar mais, tá resolvido. Você vai ter que voltar mais vezes, não porque o cara é um mau médico, é porque ele realmente não tem base para poder diagnosticar com precisão isso aí, né? Algumas vezes é preguiça, né? Porque eu já fui, como parênteses aqui, eu já quase morri de pneumonia, porque a primeira vez o médico diagnosticou que eu estava com gases, na segunda vez falou que era virose, e aí só na terceira eu peguei um outro médico que ele, não, é pneumonia, só que já estava bem avançado. Não, pois é, mas Igor, de repente esse terceiro médico diagnosticou porque tu já tinha alguma coisa que realmente podia ser considerada como pneumonia. Eu não estou defendendo o médico, nem estou maltratando ou estou batendo nos médicos, mas assim, eu acho que essa coisa de que a classe médica, o médico em si, ele realmente, os sintomas, vamos supor, o cara veio um mosquitinho, um Aedes aegypti, Aedes aegypti, foi lá no Otávio, pim, na perninha dele. Ele vai ter dor muscular, náusea, vômito, diarreia. Bom, que ele foi no churrasco ontem, isso pode ser normal. Ele, bebeu demais, de repente pode acontecer. O médico, na verdade, ele não tem uma coisa que possa falar, não, o cara teve febre, dor muscular, náusea, vômito, diarreia e teve dor no dedão da mão esquerda. Isso significa dengue. Não, infelizmente não tem como. Se for dor no dedão da mão direita, significa zika. Então, o cara vai no geral, sabe assim? Eu entendo a dificuldade dos médicos. Aí você vai no médico, vai no segundo e vai no terceiro. No terceiro te acerta. Aí tu fala, o terceiro é um ótimo médico. De repente, ele vai te perguntar se você já foi no médico, o que o primeiro médico falou, o segundo, e ele vai reduzir, né? Vai fazer aquela coisa quase matemática. Bom, o médico falou, deu tal remédio, não funcionou. O segundo perguntou tal coisa, deu tal remédio, não funcionou. Então um terceiro remédio funcionou. Esse é o bom médico, mas não sou um grande defensor de médicos, mas pode acontecer isso, né? Quem chega por último pode levar a vantagem, a fama de bom médico. Na verdade, coitado dos médicos, né? Acima de qualquer coisa, eles dependem da ciência, né? Para determinar o que é, o que não é, e que essa ciência passe para eles poderem fazer aquilo para o qual eles estão ali. Pois é. É muito complicado. Nessa parte eu até defendo os médicos, porque é complicadíssimo você diagnosticar. Aliás, na verdade, assim, eu diria, é impossível você diagnosticar só com a clínica do paciente se o paciente está com dengue, se o paciente está com zika, se o paciente está com chikungunya, por exemplo. Claro, tem alguns sintomas que são... a dengue, por exemplo, tem os sintomas um pouco mais severos, o zika um pouco mais brandos, né? Mas é muito difícil você poder diagnosticar assim com 100% de... Aliás, você não pode. Em medicina é aquela história, você não pode nunca dizer sempre e nunca dizer nunca, né? E, enfim, não pode generalizar nunca. Né? Não pode ter certeza, você nunca tem certeza de nada, né? Infelizmente hoje, até com técnicas de muito avançadas de biologia molecular, elas têm uma porcentagem de erro, né? E são técnicas que teoricamente vão verificar o próprio material genético do vírus, né? Então, e se essas técnicas que verificam o material genético daquele vírus não podem te dar 100% de certeza que é aquilo, como que um médico olhando para você, te examinando, vai conseguir dizer, né? Então é muito complicado, não tem como, e hoje a gente tem uma limitação muito grande que inclusive é o próprio teste, como você vai fazer a triagem desses pacientes. Gente, mas voltando ao Oswaldo Cruz, numa época que ainda se acreditava que a maior parte das doenças era provocada pelos ares pestilenciais, a ideia de se pagar rapagões para caçar mosquitos, isso foi literal, né? Já que como se dizia na época numa revista, acabava provocando
risos e gargalhadas na população, porque parecia uma ideia ridícula. Imagina só a ideia na época, né? Todo mundo acreditava que se você vomitasse alguém, você estava passando a doença. De repente veio um cara e falou assim, não, é o mosquito. E nós vamos colocar rapazes para procurar os mosquitos. Todo mundo ria dessa ideia, porque ela era realmente ridícula, né, na época, né? Bom, e esse jovem pesquisador, que é o Oswaldo Cruz, ele bem que tentou alterar a opinião pública, fazendo chegar à população uma publicação chamada Conselhos ao Povo, que se tratava de uma série de folhetos educativos. Mas ele acabava enfrentando a oposição de grande parte da classe médica política que não acreditavam na teoria do tal doutor Finlay. Oswaldo Cruz não foi poupado em nenhum momento, cara. Era político, era pessoal do jornal, a mídia, o jornalismo, a população. Existia charges na imprensa, canções, né, musiquinhas com letras, marchinhas, né, com letras maliciosas, sacaneando o cara. Tinha quadrinhas que são versinhos e tal. E pipocavam por todos os lados uma certa sacanagem com o coitado do Oswaldo Cruz toda hora, todos os dias. Mas... porque sempre tem um mas, né? As risadas de deboche logo se transformaram em indignação, devido ao rigor com que eram aplicadas as medidas sanitárias, especialmente a remoção dos doentes e a entrada nas casas para o expurgo, mesmo sem autorização dos proprietários. Bom, em seguida, Oswaldo Cruz iniciou sua luta contra a peste bubônica. A campanha previa a notificação compulsória dos casos. Me parece que também é parecido à ação do atual governo federal, onde passou a existir uma notificação compulsória dos casos de microcefalia. Mas naquela época, além disso, exigia o isolamento e a aplicação do soro fabricado em Manguinhos. Manguinhos era uma fazenda no Rio de Janeiro, onde Oswaldo Cruz criou lá o instituto dele, né? Também tinha uma exigência da vacinação nas áreas mais problemáticas, como, por exemplo, a zona portuária, bem como a desratização da cidade, que a gente está falando da peste bubônica. A associação entre ratos e mosquitos era quase irresistível, né, para crítica, para o pessoal fazer sacanagem com Oswaldo Cruz. E a decisão da saúde pública de pagar por cada roedor capturado. Se você capturava um rato, tu ia ganhar dinheiro com isso, né? E acabou acontecendo que apareceu inúmeros compradores de gabirus, que é um apelido para rato, né, que percorrem a cidade, que acabou, de certa forma, agravando a situação. Mas olha só, gente, nem tudo é dor, nem tudo é sofrimento. Em poucos meses, a incidência da peste bubônica diminuiu com o extermínio dos ratos, cujas pulgas eram, na verdade, as transmissoras, né? As pulgas eram as transmissoras da peste bubônica, e o Igor vai falar um pouquinho a respeito. Aliás, o Igor e o Otávio, se ele achar oportuno, vão falar a respeito da peste bubônica. A peste bubônica é uma doença pulmonar infectocontagiosa, né, causada por uma bactéria, ou seja, não é um vírus, como a febre amarela, como dengue, varíola, dengue, zika, etc. E ela é transmitida, como o Francisco comentou, pela pulga que habita uma espécie de rato, né, que tem vários nomes, pode ser o rato de telhado, o rato caseiro, o rato inglês, enfim, tem vários nomes, né, aquele rato escuro, né, rato preto. E é uma doença fatal para esses roedores, né, e enfim, também para o ser humano, né, em muitos casos. E, enfim, essa bactéria ela acaba se multiplicando no intestino da pulga. Aí, quando o rato morre, a pulga vai procurar uma outra vítima, né, para ela poder parasitar. Se essa vítima é o ser humano, ela morde a pessoa, né? E, enfim, ela tenta parasitar a pessoa, ela morde a pessoa. Quando a pessoa é mordida, ela recebe a bactéria ela acaba se instalando ali num nódulo linfático ali que acaba inflamando, e aí a bactéria vai se reproduzindo e começa o processo de colonização. Depois do período de incubação, começam a aparecer as manchas escuras na pele, pode acontecer de gangrenar regiões periféricas, né, como por exemplo extremidades dos dedos, tanto dos pés quanto das mãos, lábios, nariz, né? A pessoa pode sentir náusea, vômitos, febre alta,
pode, em alguns casos, ter convulsões, né? E, se não tratado, pode levar ao óbito. É interessante também a gente lembrar que até hoje, né, a gente fala peste bubônica, a gente imagina uma doença super já passada, já vencida, né? Mas até hoje a gente tem casos em alguns lugares do país que, inclusive do mundo inteiro, na verdade, que são encontrados ainda casos de pessoas que contraem essa doença, né? Sério, cara? Sério mesmo? Até hoje. Segundo a OMS, são 2.000 novos casos por ano no mundo inteiro. Pois é. E, enfim, o que hoje todo mundo já sabe, né, é que por causa dessas manchas escuras, essa doença ela foi chamada na Idade Média de peste negra. Né? A gente está falando ali século XIV, 1300 e alguma coisa, e ela chegou a matar 1/4 da população europeia. 25% é muita gente, né? E a doença se espalhou porque a população de ratos nas cidades europeias aumentou muito, principalmente porque antes desse surto da doença, houve uma exterminação de gatos devido a crendices populares espalhados, inclusive pela própria igreja. Cara, desculpa, Igor, eu tô rindo aqui porque, puta merda, a igreja achou que gato era um bicho do demônio. Isso, existe a associação do gato. E faltou o predador do rato, sobrou rato. Cara, que coisa ridícula. Mas segue, desculpa. Segue aí. Havia essa crença, né, que ligava o gato com bruxaria, com satanismo, isso muito devido a divindades, principalmente do Egito Antigo, serem representadas por felinos, né, e aí havia toda, enfim, isso é uma questão polêmica, mas havia toda essa questão da igreja de transformar ícones de outras religiões em símbolos do mal, né, símbolos satânicos, enfim, aí houve a exterminação de gatos, inclusive vem daí até muito da cultura infeliz, né, das pessoas terem preconceito contra gatos. Eu tenho uma gata preta em casa, inclusive me dá muita sorte. E a exterminação dos gatos, né, que é o predador natural dos ratos, fez com que a população de ratos se espalhasse. Claro que não havia nenhuma higiene na cidade, as pessoas comiam junto com os ratos ali, e aí para a doença se espalhar foi fácil, né? E aí matou 25% da população da Europa, né? Claro que a situação depois acabou melhorando com o advento dos antibióticos, mas como a gente comentou, ainda existem casos, né? Uhum. E é uma das doenças de notificação obrigatória, né? Você tem que notificar as autoridades sanitárias, também por ser notificação obrigatória, há obrigatoriamente que haver uma investigação sobre aquele caso, né? Onde a pessoa mora, para você poder identificar o foco da doença, etc. No caso da peste bubônica, o Oswaldo Cruz criou uma turma de 50 homens. Nós estamos falando 50 homens, é um contingente pequeno, tá? Mas estamos falando do Rio de Janeiro, lá de 1900 e alguma coisinha. Mas ele criou uma equipe de 50 homens apelidados de ratoeiros. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que sair às ruas comprando os ratos caçados pela população. Esses novos funcionários eram obrigados a entregar 5 ratos por dia ao desinfectório central, pelo qual receberiam R$60 por mês. Esses ratoeiros receberiam R$60 por mês. No entanto, os ratos que fossem capturados a mais, ou seja, além de 5 ratos por dia, ia valer uma certa bonificação, o que acabava incentivando os tais ratoeiros a ampliarem a captura. Durante os primeiros meses em que esteve em vigor, a caça aos ratos apresentou os resultados desejados pela Diretoria Geral de Saúde Pública. Então foi uma coisa mais ou menos assim, do dia 20 de setembro, quando começou a coisa, até o dia 31 de dezembro, que dá 3 meses e alguns dias, de 1903, foram capturados e incinerados 24.441 roedores, tá? Perfazendo uma média diária de 241 ratinhos, animais. Mas com o avanço dessa política, eu não sei se eu dou risada se eu choro. Não sei se eu dou risada ou eu choro. Eu vou adiante, eu tenho que ir eu sou o host, eu tenho que ir na pauta. Mas com o avanço dessa política de se pagar por ratos capturados, oportunistas, que não eram brasileiros, era tudo inglês, era tudo americano, entendeu? Argentino, né? Os oportunistas, gente, começaram a
criar ratos em casa. O cara capturou o rato e começou a botar os bichinhos lá cativos, se procriando, para vender os ratos e obter lucros fáceis com a venda desses animais ao governo. Gente, desculpa, eu vou dar uma pausa. Alguém fala alguma coisa porque eu não aguento. Brasileiro sendo brasileiro, né? Como é que vai dar certo o país, né? Aqui a gente tem mais um exemplo da malandragem. Eu vou falar brasileiro, eu tô sendo injusto, né? Humana, né? E, enfim, casos assim não faltam na nossa história, onde o egoísmo, né, a estupidez trazem um prejuízo enorme pro povo inteiro, inclusive pro imbecil que tá praticando esse tipo de ato. Ok, respirei e voltei. Gente, em virtude desses problemas, a experiência de extermínio dos ratos teve que ser reformulada em meados de 1904, tá? A compra e venda dos animais foi suspensa e eles passaram a ser exterminados por envenenamento com gases tóxicos aplicados nas galerias subterrâneas de água e esgoto e caçados nos lugares mais insalubres da cidade. Só que agora, pelo amor de Deus, o pessoal percebeu que não é mole lidar com a população, criando rato para vender. E agora é o seguinte, se você quer matar rato, tu não vai receber porra nenhuma. Então, o governo não pagava mais por rato morto. Bom, diante de tantos esforços empreendidos, os resultados esperados pela Diretoria Geral de Saúde Pública começaram a dar um sinal de vida. À medida que mais ratos foram mortos, o número de óbitos por peste bubônica acabou diminuindo, caminhando para a extinção da moléstia nos anos seguintes. E agora nós vamos falar um pouquinho de uma outra praga, uma tal de varíola. Eu vou chamar de novo o Igor e o Otávio para falar um pouco, porque ainda estou tentando engolir o cara que criava rato para vender. Vai, fala um pouco, gente. Pô, a gente gostou de doença, então vamos lá falar de mais uma, né? E aí vocês vão entender por que a gente está falando dela. É uma doença terrível, perigosíssima, a varíola. É uma doença infectocontagiosa causada por vírus. Voltamos aqui, né, a falar de vírus, né? E ele é um vírus, ao contrário dos que a gente citou até o momento, ele é um vírus de DNA, ele é um vírus completo, ele é hélice dupla, enfim, ele é diferente dos vírus de RNA de hélice simples que a gente falou até o momento. Bom, essa doença ela existiu durante milênios, ela causou diversas epidemias durante a história. A gente tem, não é confirmado, obviamente, mas por causa dos relatos que a gente tem, então há fortes indícios de que, por exemplo, uma misteriosa epidemia que aconteceu em Atenas, na antiguidade, mais ou menos pelo ano de 400 anos de Cristo, né, foi assim, uma das causas, né, ou pelo menos o princípio do declínio da civilização grega, né, porque matou, por exemplo, 1/3 da população da cidade de Atenas, né. Coisa parecida, por exemplo, aconteceu em partes do Império Romano, ali no início da Idade Média, início do processo de feudalismo, pouco antes da última, né, ou uma das últimas levas de invasões bárbaras. Há também diversos relatos da doença também no período da Antiguidade, né, na Índia, China, Egito, também Idade Média, Idade Moderna. Então é interessante falar da varíola, que essa epidemia ela surge durante um determinado período, aí ela se espalha, mata uma quantidade enorme de gente e depois ela, assim, entre aspas, do nada, ela desaparece até voltar depois de um tempo, né? É provável explicação... Pode falar. Não, pode falar. A provável explicação é que, inclusive, é parecido com o que acontece, por exemplo, com o Ebola, né? Que ele dá num determinado local, ele mata todas as pessoas ali que estão suscetíveis ao vírus e depois não tem mais ninguém para morrer daquilo dali, né? Exatamente, autolimitante é o termo que a gente usa, né? E é interessante a gente também, porque assim, né? Como que eram documentadas essas doenças? Porque assim, a varíola, até então que a gente conhece, né? Não sei se eu posso falar um pouco dos sintomas, mas... Claro que pode. Porque assim, a varíola, ela tem os sintomas inespecíficos, como as outras doenças infecciosas que a gente já citou aqui, mas ela tem uma particularidade, e é bem específico da varíola, que são
feridas, né, que surgem na superfície da pele. E assim, são bolhas cheias de líquido ou de pus, e essas bolhas, assim, se você procurar, é meio assustador, assim, para quem nunca viu, mas se você procurar varíola no Google e colocar na imagem, você vai ver como que fica a pele, como que é a pele dessas pessoas. É o corpo inteiro da pessoa que fica cheio de pústulas, sabe, de feridas mesmo, de manchas vermelhas em formato circular, assim, que é bem característico, né? Então, é fácil de relatar, né? Eu imagino, assim, na época que essas epidemias aí que foram registradas lá em Atenas, por exemplo, o pessoal via que as pessoas ficavam muito doentes, aparecia um monte de coisa, um monte de ferida na pele, e essas pessoas morriam, né? Então eu acho que é mais fácil você conseguir registrar algo que você consegue ver claramente do que você sentir uma febre, dor de cabeça, enfim, mal-estar em geral, né? É aí que você divide a crendice da ciência, né? Uhum. É nessa hora que faz diferença a ciência e a crendice. E o vírus, ele se transmite, né, pelo contato próximo com alguém contaminado, principalmente pelo ar, né? Assim como outras doenças virais, como por exemplo a gripe, né? Enfim, em relação ao caso de varíola já na nossa época, né, nos tempos contemporâneos, depois de uma extensa campanha de vacinação organizada pela OMS, a doença ela foi erradicada do mundo em 77. A OMS acabou confirmando isso no início dos anos 80, né? Houve depois, em 77, né, houve o último caso, se não me engano, em Bangladesh, o último caso notificado. Teve um caso depois, mas foi muito específico de uma pesquisadora num laboratório que ela se contaminou por acidente, mas na população em geral, o último caso foi em 77. Ela foi a primeira doença, né, que a gente conseguiu realmente erradicar totalmente. E um fato que ajudou, né, que é diferente, por exemplo, do vírus da gripe, que é altamente mutável e pode contaminar outras espécies de mamíferos, o vírus da varíola, ele só contamina os humanos. Existe uma doença chamada varíola bovina, mas é um outro tipo de doença, né? Não nos contamina. Na verdade, a varíola bovina é um dos princípios da vacina da varíola, né? E existe um outro fator, né? Que só existe um serotipo, né? Então você tomou a vacina, você acaba se imunizando para 100% dos casos da doença, né? E só que o vírus ele foi erradicado da população, mas cópias deles ainda estão guardadas, né, em locais altamente seguros, né, em 2 localidades. Uma delas é no CDC em Atlanta, lá nos Estados Unidos. Inclusive o CDC, para quem é fã da série The Walking Dead, se eu não me engano, primeira ou segunda temporada, eles chegam, né, no CDC lá para tentar se proteger, né, enfim. E a outra cópia está guardada na Rússia, né, no Instituto Vector, em Koltsovo, na Rússia. Então você vê bem cara de Guerra Fria, né? Uma cópia do vírus nos Estados Unidos, outra na Rússia. É um pouco controverso o fato de a gente ainda ter essas cópias, né? Existem críticos, né, que pedem para que essas cópias do vírus sejam destruídas, porque há o medo primeiro disso escapar e voltar a circular na população, e também há um outro medo de que isso possa ser usado como matéria-prima de armas biológicas. Mas a minha opinião, que acho que é a opinião da maioria das pessoas que refletem sobre o assunto, é que a gente tem que manter essas cópias sim, essas amostras, né? Porque se o vírus reaparecer, a gente precisa comparar, por exemplo, os novos casos com as amostras que a gente tem, até para o desenvolvimento de vacinas. Então há a necessidade disso daí. Eu não concordo contigo. Eu concordo. Não, mas daqui a pouquinho tu vai dizer por que tu concorda. Agora vai falar um leigo, um imbecil em matéria de vírus e outras coisas, tá? Como é que funciona essa coisa? Tivemos varíola durante séculos e séculos, aí a gente conseguiu, através de uma campanha mundial em 77, erradicar essa doença. Aí os Estados Unidos e a Rússia, não é a França, não é o Brasil, é os Estados Unidos e a Rússia, cada um tem lá
guardado no seu freezer um vírusinho da varíola. Por quê? Porque se reaparecer a gente tem amostra. Mas para um pouquinho, se reaparecer a doença, tu vai ter muita amostra, entendeu? Tu não precisa daqueles vírus, né? Mas pode ser que tenha uma mutação, pode ser que esse vírus venha com uma mutação. Então tá, tem mutação, então aqueles vírusinhos guardados não servem para nada. Você vai ter que pegar o vírus novo para fazer estudo em cima. Não, mas você precisa, até por uma questão de você fazer uma comparação para você com a Mas não tem antiga. Banco de dados para isso, Igor? Você tem que ter o vírus, tu não pode ter um banco de dados com todas as características e informações a respeito desse vírus, tu tem que ter o vírus. Você não consegue fazer experimento com o banco de dados, você não consegue, por exemplo, fazer teste, né, você precisa realmente da amostra para fazer teste e tal. E assim, estão bem guardadas, viu? Com certeza, eu não sei em relação a essa cópia que está na Rússia, né, mas... Tá bom. no CDC de Atlanta, eu te garanto que está muito seguro, é um dos locais mais seguros do mundo. Mas agora, né, eu respeito a opinião, mas eu tenho que fazer um contraponto, e o Otávio parece que manifestou também um certo apoio a guardar a amostra desse vírus. Mas então fala você, Otávio, o que você fala a respeito disso? Assim, primeiramente, eu não acredito que só existam cópias desse vírus apenas nesses 2 lugares, tá? A gente, claro, isso é o que a gente sabe, né, que todo mundo divulga, mas existem algumas teorias, eu não sou muito fã dessas teorias da conspiração, mas eu já li bastante coisa a respeito disso, e assim, não teria porquê, na verdade, existem outros laboratórios com o nível do CDC e do laboratório lá no Instituto Vector, né? Existem outros laboratórios no mundo inteiro, inclusive na Europa, né? No Brasil a gente tem poucos, na América do Sul a gente tem poucos, em geral na América Latina a gente tem poucos, que são os laboratórios NB4, né? Que são os laboratórios que têm estrutura para poder guardar esse tipo de vírus, né? Que são extremamente virulentos e tudo mais. Pequeno parênteses, até pouco tempo atrás havia outra, assim, oficialmente falando, havia outra cópia desse vírus, eu não sei exatamente a cidade, mas na Alemanha, e ele foi descartado, foi destruído, segundo as autoridades da Alemanha, enfim. Mais uma vez a gente está aqui expondo as informações oficiais, né? Mas é só isso, pode continuar. Pois é, então, justamente, eu sinceramente, eu acredito que existam outras cópias em outros lugares do planeta. Eu não creio que guardar essas cópias de vírus... assim, sinceramente, eu não acredito que isso possa ser utilizado hoje em dia como arma biológica. A não ser que, sei lá, algum ISIS da vida aí pegue isso, mas eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas eu não acredito nisso porque, justamente, esse tipo de arma biológica é extremamente perigoso, né? E o fato da gente não ter o domínio, né, de ficar só apenas lá guardado nesse... Otávio, eu vou falar uma coisa, cara, a arma biológica é sempre muito Pois é, exatamente. É extremamente perigoso. E assim, o fato de ser extremamente perigoso torna os próprios detentores desses vírus extremamente vulneráveis, né? Então, o feitiço pode virar contra o feiticeiro, entendeu? Se eles tentarem manipular isso de alguma forma e tentar usar isso contra um inimigo, isso pode ocasionalmente, né, dar errado, né? E infectar toda a população daquele próprio país, né? Então, eu acho que justamente pelo fato de não existir um extremo domínio, porque ninguém querer mexer com isso, eu não acredito que vão utilizar isso, eu não vejo problema nenhum. Inclusive, eu acho importante que mantenham essas cópias guardadas pelo próprio estudo. Você não pode, voltando àquela discussão sobre banco de dados, você precisa, se acontecer qualquer coisa, você precisa fazer o estudo daquele vírus em vivo, você precisa testar ele em modelos animais, né, no mínimo. Enfim, é importante você testar e saber como que aquilo vai funcionar, ou se não vai funcionar, enfim, né? Então, essa é a minha opinião e eu acho que é importante manter sim, tá? Por esses motivos. Ok, então eu vou fazer um convite aos nossos ouvintes, é o seguinte, o que você acha dos Estados Unidos e a Rússia, ou sei lá, pode ter mais países que não declaram que
tem cópia desse vírus, da varíola, né, que é uma doença terrível. Você, ouvinte do TemaCast, o que você acha? Deveria ter ou não ter? Vamos lá fazer os comentários lá no site, vamos fazer uma discussão a respeito disso. Diga por que você acha que não e especifique por que não, diga por que você acha que sim. Está aberto. Como vocês viram, eu fui radical. Eu acho que se não tem mais nenhum caso de doença desse tipo, tem que queimar essas porcarias, porque guardar porcaria não é legal. A minha opinião, não significa a verdade. Mas, voltando ao assunto, porque esse não é um episódio sobre varíola, vamos voltar lá para o nosso querido e amado personagem chamado Oswaldo Cruz. De qualquer maneira, eu vou ter que fazer uma pergunta. Por que a gente está falando de varíola? E eu vou convidar o Igor para falar um pouquinho a respeito disso. A gente está falando de varíola porque ali no início do século XX, né, uma doença, principalmente como o Francisco comentou, nos meses de inverno, havia uma quantidade muito grande de casos de varíola, né? Por exemplo, em 1904 houve uma epidemia no Rio de Janeiro, né, que assolou a capital, e só para vocês terem uma ideia, nos 5 primeiros meses apenas do ano de 1904, 1.800 pessoas foram internadas no Hospital São Sebastião vítimas dessa doença, né? Havia uma lei, né, prevendo a imunização compulsória das crianças contra a doença, né, que estava em vigor desde 1837, mas é aquela mania do brasileiro, tem lei que pega e tem lei que não pega, essa nunca foi cumprida. Sim, inclusive era uma lei que nessa época já tinha 67 anos de vida e que foi simplesmente aplicada para os nobres, porque eles tinham acesso à vacina contra a varíola que já existia desde 1796. Só que era uma coisa assim espantosa, né? Então foi assim que em 29 de junho de 1904 o governo enviou ao Congresso um projeto restaurando a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Então, as cláusulas desse projeto previam a vacinação antes dos 6 meses de idade para todos os militares, a revacinação de 7 em 7 anos e a exigência de atestado de imunização para candidatos a quaisquer cargos ou funções públicas, para quem quisesse casar também, quem quisesse viajar, matricular em escola, etc. Ou seja, você era realmente obrigado a se vacinar para você fazer qualquer coisa, né? Eles davam ainda à polícia sanitária poderes para convidar convidar aqui está entre aspas, né? Convidar todos os moradores de uma área de foco a se imunizarem, né? Quem se recusasse seria então submetido à observação médica em local apropriado, né? E essa pessoa pagaria pela despesa da própria estadia. E esse projeto ainda estipulava punições e multas para médicos que emitissem atestados falsos de vacinação e revacinação, né? Obrigava diretores de colégios a obedecer à disposição sobre imunização de estudantes e ainda instituía a comunicação de todos os registros de nascimento. Assim você conseguiria cruzar essas informações para saber realmente quem não tinha se vacinado. Essas medidas severas, né, deixaram a população estarrecida, né, era uma imposição que o governo fazia e fez com que a oposição ao Oswaldo Cruz chegasse então no máximo aí, né? E aí, enfim, os jornais lançaram uma campanha violenta contra a medida, parlamentares, inclusive o próprio Rui Barbosa, que na época era senador, se manifestou contra esse programa, né? Inclusive, Rui Barbosa foi um dos maiores críticos do Oswaldo Cruz, né? Associações de trabalhadores protestaram, foi organizada ainda uma liga contra a vacinação obrigatória e tal. Mas aqui deixa eu só fazer um comentário que muitas pessoas pensam, as pessoas elas eram contra a vacinação, né, por ignorância, mas calma lá. Assim como hoje em dia, né, existem muitos casos que as pessoas são contra a vacinação por ignorância mesmo, mas não era todos os casos nesse caso aí. O que muitas pessoas se opunham não era nem a questão da vacinação, era a questão da vacinação obrigatória, né, de a pessoa estaria, por exemplo, trabalhando, né, durante o dia e chegaria uma pessoa entrando na casa dele sem a presença dele, só com a mulher e o filho, e o cara estaria ali aplicando uma vacina na coxa da mulher dele, enfim. Então essa também era uma questão que
incomodava as pessoas em relação a essa vacinação obrigatória. Então a gente tem que colocar isso, considerar também essa questão. Não era simplesmente ignorância, mas muito era realmente ignorância das pessoas, né? Só para poder confirmar isso que o Igor está falando, na época tinha políticos que eram contra essa vacinação, um deles inclusive, e lamentavelmente o Rui Barbosa, que é um personagem o qual eu admiro muito, mas tinha um discurso político que dizia assim, espetar agulha nos nossos tenros filhos, nas nossas virginais filhas e nas nossas pudicas esposas. Então tinha uma coisa de machismo, né? Eu não estou lá, vou invadir a minha casa, vão pegar as nádegas da minha filha virgem, ou então da minha mulher pudica. Então, assim, era uma ignorância total, né? Tudo contribuía para que a atitude do Oswaldo Cruz de fazer, vamos vacinar essa turma, senão a gente vai morrer dessa porcaria, fosse entendida como uma agressão, como uma invasão, como uma coisa assim, me apropriar da casa das pessoas, enfim. Mas, Otávio, tu quer falar alguma coisa a respeito disso, com um contexto mais atual? Pois é, eu acho interessante que o Igor está apontando e que a gente está discutindo aqui sobre essas campanhas de vacinação, né? Que a gente observou que existia a lei desde 1796, né? Aliás, até antes disso. E hoje em dia, o Brasil, assim, são poucas as coisas das quais eu me orgulho da saúde no nosso país. Mas, e uma delas, né, é a vacinação. Hoje em dia, o Brasil é exemplo mundial de campanhas de vacinação. As campanhas de vacinação aqui, a gente sempre sabe, a gente vê todo ano, várias vezes por ano a gente vê as campanhas, né? E o fato de ser gratuito e muitas pessoas terem acesso a isso, a gente percebe que é algo que já vem sendo introduzido na nossa cultura desde o século XVIII, né? Então, olha aí a diferença, né? A gente tem muitos problemas hoje que a gente não consegue lidar, porém, eu acredito que essas campanhas de vacinação são um exemplo enorme, assim, que o SUS, né, tá de parabéns por promover isso para todo mundo, né? Então, é só essa contextualização, porque é importante a gente ver essa luta do Oswaldo Cruz, né, desde aquela época, mais de 100 anos atrás já, outras pessoas já vieram lutando por isso, e hoje a gente tem algo que é referência aí para vários países seguirem, né? Exato, mas é claro, essa tua observação foi bem pertinente, encaixou muito bem, mas o ouvinte já percebeu que a gente está fazendo um episódio falando de Oswaldo Cruz e a gente faz vários ganchos, né, falando da época do Oswaldo Cruz e da época atual. Mas agora, o Otávio acabou de falar da época atual, então vamos voltar lá um pouquinho, né? Naquela época do Oswaldo Cruz, além desse lance deles quererem vacinar as pessoas meio que à força, ainda havia também um descontentamento por parte da população contra um projeto urbanístico do prefeito na época, Pereira Passos, que para abrir ruas, avenidas largas para interligar a cidade, começou a promover um festival de desapropriações que foi cunhada pelo povo como Bota Abaixo. Só para esclarecer, gente, o Rio de Janeiro era uma cidade, era a capital federal, mas era uma cidade feita de cortiços que são amontoados de casinhas, né, dentro de um território minúsculo ali, que é muito promíscuo e não sei o quê, e os bairros, eles não tinham vias para se comunicar. Era tudo uma coisa assim, muito caótica, né? Então, uma das coisas que esse prefeito Pereira Passos, junto com o presidente daquela época, que era o Rodrigues Alves, um dos projetos deles era abrir grandes avenidas e interligar os bairros para que a cidade fosse, assim, uma licença poética, uma cidade mais arejada, né? Isso acabou causando um descontentamento na população que se somou à investida do projeto do Oswaldo Cruz, que era vacinar seja lá quem fosse, meio que na marra. E isso acabou gerando uma coisa que ficou conhecida na nossa história como revolta da vacina, que ocorreu entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904. E eu vou convidar o Igor para dar uma palhinha aí do que aconteceu nesse períodozinho curto aí.
Pois é, no dia 13 de novembro de 1904, né, a revolta da vacina, que foi iniciada, conforme o Francisco falou, no dia 10, chegou ao ápice, né? Teve choques com a polícia, greves, barricadas, quebra-quebra, tiroteio. Nas ruas a população acabou se levantando contra o governo, né? No dia 14, a escola militar da Praia Vermelha aderiu à rebelião, né? Era uma época que as rebeliões tinham uma grande adesão militar, né? Principalmente das baixas patentes. E depois de um intenso tiroteio, né? Os cadetes foram dispersados, né? E, enfim, e aí finalmente o governo acabou decretando estado de sítio e no dia 16 ele conseguiu derrotar a revolta, né? Mas suspendeu a obrigatoriedade da vacina. O Oswaldo Cruz, mesmo assim, acabou vencendo a batalha, né? Em 1907, a febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro. No ano seguinte, 1908, uma violenta epidemia de varíola levou a população em massa aos postos de vacinação, agora voluntariamente, né? E o Brasil finalmente reconhecia o valor, né, do seu grande sanitarista, né, Oswaldo Cruz. E em 1910 houve apenas um caso de contaminação de varíola na cidade. E que fique claro aqui que a revolta da vacina, como o Francisco falou, não foi um ato isolado, está intimamente ligado à questão da abolição da escravatura e do surgimento dos morros, das favelas, das condições precárias de vida da população. Então você gera tudo isso aí, cria um barril de pólvora e que acaba estourando nesse caso aí. Então a questão da vacina obrigatória foi apenas a gota d'água de uma situação que já vinha se agravando há alguns anos. Sim, eu resumo esse período como o seguinte: ou tu vai no amor ou tu vai na dor, cara. E o pessoal foi uma parte pelo amor e uma parte pela dor. E até diria que eu posso botar mais um estágio aí nessa definição, que é assim, bom, já que quem tomou a vacina não ficou doente, deixa eu ir lá correndo de pés juntos e pedir para espetar minha bundinha, porque eu não quero morrer. Que, aliás, inclusive os mesmos políticos, a mesma mídia da época, né, os jornais, os tabloidezinhos feitos à mão da época, acabaram aclamando Oswaldo Cruz e passaram a apoiá-lo. Inclusive o Rui Barbosa acabou trocando de bandeira e fez altos elogios, porque viram que no final das contas quem tomava a vacina não morria e quem não tomava morria, né? Mas voltando ao Oswaldo Cruz, que é o nosso personagem central desse episódio, que é uma pessoa exemplar da nossa história, mas ele tá com uma aderência assim muito pequena nesse episódio, porque ele fez tanta coisa que o que frutificou a partir das ações dele geraram tantas outras coisas que essas coisas acabam ficando, de repente, em algum momento do episódio, um pouquinho maiores do que ele mesmo. Mas eu vou voltar para o Oswaldo Cruz. No mundo científico internacional, o prestígio dele acabou sendo indiscutível. Para ter uma ideia, em 1907, no 14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim, lá na Alemanha, ele recebeu a medalha de ouro pelo trabalho de saneamento do Rio de Janeiro. Não podia receber nada menor do que isso, né? E o Oswaldo Cruz acabou reformando o Código Sanitário e reestruturou todos os órgãos de saúde e higiene do país. Aí ele teve uma fase dele que foi a fase das expedições, porque o Brasil não era só o Rio de Janeiro, né? E depois que ele teve sucesso em combater várias epidemias no Rio de Janeiro, vários outros lugares do país começaram a suplicar para que ele fosse lá ajudar, e ele nunca se negou. Por exemplo, em 1909, ele deixou a Diretoria Geral de Saúde Pública, passando a dedicar-se apenas ao Instituto de Manguinhos, que fora rebatizado nessa época com o seu próprio nome, né? Do Instituto lançou importantes expedições científicas que possibilitaram maior conhecimento sobre a realidade sanitária do interior do país e contribuíram para a ocupação da região. Ele erradicou a febre amarela no Pará e realizou a campanha de saneamento na Amazônia, que permitiu o término das obras da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, que foi muito citado, inclusive, no nosso episódio do Rio Branco, né, Igor? Exatamente. Cuja construção havia sido interrompida pelo grande número de mortes entre os operários. Inclusive, nessa época, ele estava lá, dando lá a sua assistência para o pessoal naquela região, e ele mandou uma carta para sua mulher, a Emília da Fonseca Cruz, ou conhecida na época como Dona Miloca, que dizia o seguinte: visitamos ontem a cidade de Santo Antônio. Não podes imaginar o que seja. Qualquer descrição, por mais pessimista
realista ficaria aquém da realidade. Basta que te diga que não há um só habitante filho do lugar. Todas as crianças que ali nascem morrem infalivelmente e as poucas ali nascidas estão de tal modo doentes que fatalmente morrerão em breve. O sanitarista Oswaldo Cruz recomendou uma série de medidas drásticas. Parece que drástico, rude, forte era o lema que ele utilizava. Me parece que ele não estava errado. Tem que ser assim meio que pulso firme, senão você não consegue fazer o que você pretende. E ele botou assim certas regras. Os cuidados sanitários começariam antes do operário chegar à ferrovia, com o engajamento de pessoal, exame médico minucioso e fornecimento de quinino durante a viagem. Ele recomendou ainda exames periódicos dos empregados, fornecimento diário de quinino, desconto dos dias em que o trabalhador não ingerisse o medicamento e gratificação para o operário que passasse 3 meses sem sofrer nenhum caso de malária. É disso que nós estamos falando. Tinha assim um surto de malária, né, naquela época e naquela região. Finalmente, aconselhou a construção de galpões telados para alojamento do pessoal, fornecimento de água fervida, uso de calçados, locais determinados para o pessoal fazer cocô, né? E eu acho que, inclusive, o Otávio tem uma coisinha para acrescentar nessa parte do episódio. Então, aqui é interessante, né, falar sobre a malária, porque ele já teve as conclusões dele a respeito das doenças transmitidas por mosquitos, né? E naquele caso era um outro mosquito, né? No caso da malária, o mosquito é outro, é o Anopheles. Ele, assim, sinceramente, ele conseguiu provar, né, confirmar o que ele já tinha estudado anteriormente, né? Então ele conseguiu colocar tudo aquilo que ele aprendeu um pouco antes, né? Em 1902 lá no Rio de Janeiro, ele conseguiu implementar muito bem, apesar de estar muito doente nessa época, né? Algumas leituras que eu vi, ele foi para a Amazônia lá doente, mas conseguiu um excelente resultado, né? Para a construção da Madeira Mamoré. Mas, Otávio, tu já pegou malária alguma vez? Eu não. Ah, caramba, tu é um cara... Tu é muito coxinha, cara. O Igor já pegou. Igor, fala pra gente aí, quantas vezes tu já pegou malária, cara? Se eu não me engano, eu peguei 2 ou 3 vezes. Caramba! É um podre, né? É um podre. É uma história muito longa, mas enfim, eu fiz um tempo um trabalho na época da Faculdade de Medicina durante quase um ano com trabalho com a Fundação Nacional de Saúde e Prevenção aí nos Yanomamis, no norte do Brasil, em Roraima, e aí a gente estava muito exposto, enfim, eu acabei pegando, mas a gente já sabia, né, então acabava que depois dos sintomas aparecerem, que né, era perto de um mês, assim, aí eu enfim, já tomava toda a medicação lá e... Enfim, era muito ruim, mas a gente conseguia tratar rápido, assim. Mas não é agradável, não, viu? Não recomendo, viu? Tem coisas melhores para pegar. Exato. Eu só vou fazer uma pergunta rapidinha, já que a gente falou de malária, assim. A malária, ela é uma doença mortal ou é só uma doença de incômodo? Olha, a malária não. A malária pode matar, sim. É uma doença bem séria, na verdade. O problema da malária é o fato dela geralmente acometer regiões onde as pessoas têm pouquíssimo acesso à saúde, né? E não sabem como lidar com aquilo. Então, não é uma doença simples de ser tratada, né? Tem um tratamento específico. O Igor pode falar melhor disso, mas pelo que eu sei, as pessoas morrem pelo fato de não terem acesso à saúde, a um tratamento adequado. Exato. Então, gente, de novo eu vou fazer um apelo e nós vamos voltar. Parece que as doenças que o Oswaldo Cruz combateu, parece que são mais importantes do que ele, mas não é verdade, gente. Mas eu tô aqui exatamente para isso, para puxar o episódio para o Oswaldo Cruz. E eu vou dar mais uma informação a respeito da biografia desse grande brasileiro. E ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, sendo o segundo ocupante da cadeira número 5 em 11 de maio de 1912, na sucessão de Raimundo Correia, e depois recebido pelo acadêmico Afrânio Peixoto em 26 de junho de 1913. Em 1915, por motivos de saúde, ele abandonou a direção do Instituto Oswaldo Cruz,
que hoje a gente conhece como Fiocruz, né, que inicialmente era Fundação e Instituto Oswaldo Cruz, e acabou se mudando para Petrópolis. Em 18 de agosto de 1916, ele assume a prefeitura daquela cidade, né, que é da Serra Carioca, lá, Petrópolis, e traçou um vasto plano de urbanização que, na verdade, ele não pôde ver implantado, até porque causou um alvoroço na comunidade política daquela época. Mas por que ele não conseguiu implantar esses planos? É que ele, sofrendo de crise de insuficiência renal, acabou morrendo na manhã de 11 de fevereiro de 1917, com apenas 44 anos de idade. E aí a gente encerra a história desse grande brasileiro que eu coloco junto com outros grandes brasileiros como Visconde de Mauá, Rio Branco e etc. Mas a gente pode falar um pouquinho sobre a dengue, o zika e o chikungunya. Então eu vou fazer duas perguntas simples que vocês dois podem responder. E rapidamente, tá, gente? Assim, ó, por que não se consegue vencer essas doenças hoje, né? Não daria certo aplicar o método do Oswaldo Cruz hoje? Bom, eu acredito que a gente não consegue vencer essas doenças hoje por conta da nossa cultura. Sinceramente, o problema que eu vejo é a cultura do brasileiro. Infelizmente, a gente é muito acomodado, a gente acha que o problema não é nosso, a gente, ao mesmo tempo em que todo mundo fala que é um problema de todos, quando se generaliza, acaba que ninguém se torna responsável por aquilo. Enfim, né, o mosquito está aí, né, o Aedes aegypti está aí e vai continuar, né, não só o Aedes aegypti, mas enfim, todos os outros tipos de transmissores de várias doenças. Isso vai continuar, infelizmente. A minha opinião é que o cenário é muito desfavorável, né? Enquanto o brasileiro não acordar e não perceber que todos dependem de todos para poder se livrar disso, a gente não vai conseguir vencer essas doenças, né? Ou seja, vamos todos morrer pela cultura, né? Infelizmente, eu acho que sim. E você, Igor, tu tem alguma coisa para falar a respeito disso? Eu concordo. O que eu gostaria de adicionar é o seguinte: o combate ao mosquito, ele estava tendo um grande sucesso nos anos 80 e anos 90, né? E aí, de repente, diminuiu bastante o combate, se achou que estava meio que controlado. E aí o problema é aquela mesma coisa que, por exemplo, quando o médico pede para você tomar um antibiótico durante, digamos, você vai tomar um antibiótico durante 7 dias. Você toma durante 3, acha que melhorou e você para de tomar, depois a doença volta mais forte, porque exatamente as bactérias que sobreviveram ali, elas são mais resistentes e elas acabam se multiplicando. É a mesma coisa. A nossa displicência no combate ao mosquito durante uns anos fez com que as variações do mosquito que a gente tem hoje, falando principalmente do Aedes aegypti, elas se tornassem extremamente adaptadas para a vida urbana. Então aquele papo de antigamente de ele só se reproduz em água limpa, parada, isso não é mais. Ele já se reproduz em água corrente, em água suja, enfim, ele já tem essa adaptação para a vida urbana. Então a gente meio que foi displicente, né? Totalmente displicente. E aí agora o combate ao mosquito ele se torna muito mais difícil. Existe também a questão de políticas públicas, principalmente de saneamento básico. Existe a questão de educação da população. A população ela precisa se engajar, mas hoje, infelizmente, apenas as medidas que são recomendadas de você não deixar a água parada, esse tipo de coisa, elas não são mais suficientes, porque, enfim, numa poça de água na rua, num buraco ali, ele pode se reproduzir numa água acumulada em cima de, sei lá, de um carro, qualquer coisa, por causa dessa adaptação do mosquito, ele acaba conseguindo se reproduzir. Então hoje é muito mais difícil. Então a gente vai ter que desenvolver novas técnicas e quando elas forem desenvolvidas, a gente tem que continuar aplicando essas técnicas até a gente realmente se livrar do problema, como aconteceu, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né? Havia febre amarela nos Estados Unidos há cerca de um século atrás, há 100 anos atrás, mais ou menos. Hoje a doença foi erradicada, tem vários anos que não há nenhum caso de febre amarela ou dengue, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Então é uma questão
de conscientização da população, mas muito de política pública e de ação realmente das autoridades governamentais para a gente vencer essas doenças. Eu acho que é importante também a gente imaginar, né, o que o Oswaldo Cruz fez na época, voltando lá em 1902, que, enfim, né, todo aquele rebuliço que ele causou lá na capital, então capital do Brasil, Rio de Janeiro. Se algo do tipo, se um Oswaldo Cruz surgisse hoje, né, e tentasse algo do tipo aqui, infelizmente, eu acredito que não teria sucesso, sabe? Porque isso foi até uma discussão que a gente fez um tempo atrás no Biomedcast, foi meio que em off, a gente fez essa discussão, porque é muito difícil, claro, uma realidade de 670 mil habitantes para uma realidade hoje, uma São Paulo com 20 milhões, a gente não tem nem como comparar isso, né? Mas se a gente vir para o interior do estado, como é o meu caso, também, Sorocaba hoje tem em torno de 600 a 700 mil habitantes, né? Jamais, a gente tem surtos aqui de dengue muito, muito intensos, assim, ano passado foi horrível, e enfim, sinceramente, eu acredito que, infelizmente, eu não acredito que apenas o governo tentando intervir vai conseguir, sabe? É muito mais da cultura. Enquanto o pessoal continuar jogando lixo, sabe? Entulho, em local inapropriado, esse tipo de coisa, sabe? Que a gente vê até hoje, né? Até hoje a gente vê nego jogando container aí de entulho em local indevido, né? Enfim, a gente sabe que isso não vai mudar tão cedo. Bom, gente, a despeito do que vocês dois falaram, que eu concordo plenamente, o que me dá pavor é saber que quando olho para aquelas fotos lá do Palácio do Planalto, com aquela lâmina de água paradinha, linda, eu fico pensando quem é que está passando lá para dar uma mexidinha naquela água, para aquela água não ficar tão fácil para os mosquitinhos fazerem amor. Complicado. Gente, agora a gente vai para o nosso blocozinho, a gente vai chamar os nossos participantes para fazer o seu jabá e, evidentemente, que antes deles fazerem o jabá, que é o Otávio e o Igor, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos a você, os nossos ouvintes que tiveram paciência de escutar esse episódio, e agradecer especialmente ao Otávio pela sua disponibilidade e por vir aqui abrilhantar esse episódio que ficou bem longo, mas não tinha como ser menor. Então, Otávio, por favor, fala aí das suas peripécias, dos seus projetos pessoais e faça-nos saber o que você anda fazendo nas internets da vida. Pois é, Francisco, antes de fazer o meu jabá, eu queria agradecer mesmo o convite de novo, né? Reiterar o convite que vocês fizeram para mim, para poder participar aí com vocês, né? E para falar de um cara que foi tão importante para o nosso país, né? Um brasileiro excepcional e que deve servir de exemplo para muitas pessoas. Então, além de tudo isso, eu queria agradecer a oportunidade de poder vir aqui falar tudo isso com vocês. Foi uma conversa enorme. Eu confesso que tinha horas aqui que eu tava ouvindo vocês falar, eu falei, putz, eu não acredito que eu tô aqui, cara, tô ouvindo um cast ao vivo. Que é isso? Excelente. E enfim, né, agradecer mesmo, muito obrigado. E bom, eu tô na internet, o pessoal me encontra, eu sou host lá do Biomedcast, né, e eu faço o Biomedcast, a gente fala sobre saúde, sobre ciência, sobre biomedicina, mercado de trabalho na área da saúde, mas especificamente para biomédico. E quem quiser saber um pouco sobre saúde e ciência, né, não só sobre biomedicina, a gente não fala só sobre isso no Biomedcast, pode entrar lá no biomedcast.com e, enfim, a gente tem feed, para quem já é antenado com podcast, com agregador, enfim, a gente tá no iTunes, enfim. E esse é o projeto que eu toco. Na verdade, eu não tenho nenhum projeto solo, a gente faz isso com muito amor, assim. Eu e os meninos, o Bruno, o Rogério e o Luiz, nós quatro fazemos o Biomedcast e falamos bastante sobre assuntos como o que a gente tratou aqui hoje, né? Seria um prazer enorme poder ter a companhia de vocês também qualquer dia pra gente tratar de algum assunto, assim, de alguma personalidade. Eu acho que com certeza será super bem-vindo. A gente vai também poder falar um pouco sobre a saúde no nosso país, como a gente falou bastante aqui hoje. Enfim, com certeza eu vou contar com vocês, se for possível, daqui a um tempo, pra gente gravar alguma coisa juntos lá também.
Vai ser um prazer, Otávio. Inclusive, o link do Biomedcast vai estar no nosso post. E agora eu vou chamar o meu grande escudeiro, o cara que pega comigo em todas as lidas, uma pessoa que vocês não conhecem, nunca ouviram falar, um tal de Igor Rafael Alcântara. E aí, meu querido, o que tu tem pra dizer pra gente hoje? Rapaz, quando a minha mãe chamava meu nome completo é porque ela tava brava comigo. Não, no meu caso eu só quero dar ênfase, só isso. Mas tu não te bobeia, guri, porque eu posso ficar puto da cara contigo. Pois é. Bom, em primeiro lugar, obrigado a presença aqui do Otávio. Eu assinei o feed do Biomedcast e vou escutar os episódios. Achei muito bacana falar sobre essa personalidade, pela importância que ele tem para o Brasil, também porque a área médica é uma área que me interessa muito. Hoje em dia, apesar de não sou médico, enfim, mas eu trabalho com ciência de dados muito nessa área médica e tal, então é muito bacana a gente poder abordar assuntos relacionados a isso. E o meu jabá hoje é um pouco diferente dos outros, enfim. Francisco, você sabia que, principalmente nos tempos atuais, né, muita gente estuda inglês, né, e porque, enfim, é um idioma importante na vida profissional, e uma boa forma de você se aprimorar no idioma é você praticando, né? E uma forma bacana de você praticar é você lendo obras de ficção, né? Por exemplo, eu nunca fiz uma aula de inglês assim formal e muito do que eu aprendi foi exatamente fazendo isso. E aí, pensando nisso, né, hoje eu vou fazer o jabá aqui de 2 obras minhas que, além em português, elas também têm versões em inglês, né? A primeira é o meu livro de fantasia, O Sonhos e Delírios, né? Ele ganhou o nome em inglês de Dreams and Delusions, né? A tradução literal. A história é, de certa forma, inspirada no universo Neil Gaiman, e ele se passa no mundo ali dos sonhos, morte, loucura. É uma obra cheia de easter eggs relacionados ao rock e cultura do século XX. Foi bem elogiado pelas pessoas que o leram e tal. E tem essa versão em inglês, Dreams and Delusions. A segunda obra é uma tradução não de um livro inteiro meu, mas de um dos contos da minha obra mais recente, né, o Mutua. E o conto em questão é um dos mais sinistros do livro. Ele se chama Sala de Aula, que em inglês ganhou o título de Classroom. Inclusive está com uma capa muito sinistra, né? E, enfim, eu não posso falar muito desse conto especificamente, porque eu vou acabar dando spoilers, vai estragar, vai perder a graça, mas eu garanto que quem lê dificilmente vai esquecer dessa história, principalmente à noite, ali antes de dormir. Posso confirmar isso. Isso, o Francisco, como revisor da obra, ele pode, já leu esses contos várias vezes, ele pode garantir. Meda. Pois é. E essas obras, enfim, elas estão disponíveis, a versão em inglês, a princípio, na versão digital, né? E aí você pode procurar ou pelo meu nome, ou pelo nome das obras nos aplicativos ali. Ele está disponível em Kindle, Kobo ou em iBooks. Preço baratinho. O Dreams and Delusions está menos de R$10, está baratíssimo. E aí você procura lá nesses aplicativos pelo nome da obra, pelo meu nome, ou pode ir lá no meu site igoralcantara.com.br e acessar os links pelo site, né? E a versão digital, como ela tá bem baratinha, dá até para você comprar a versão em inglês e português ao mesmo tempo, e você pode ler uma e outra simultaneamente, comparando, né? Porque aí, se de repente tem dúvida num determinado termo, expressão, você compara na versão em português, e aí você vai se aprimorando ali no idioma. Então fica a minha recomendação. A princípio eu escrevi essas obras, eu traduzi essas obras, né? Eu contratei a tradução dessas obras para atingir o mercado americano e inglês, mas eu recebo um e-mail de vários brasileiros que estão estudando inglês e que leram a obra por causa disso. As traduções estão bem bacanas, então este é o meu jabá deste episódio. Eu fico imensamente grato tanto pela tua participação, Igor, quanto pela participação do Otávio, assim como eu fico grato sempre pela participação de um convidado, e por que não dizer especialmente hoje pelo Otávio estar aqui conosco, né, de disponibilizar o seu tempo. E agora a gente vai dar um bye-bye para os nossos ouvintes e nós vamos chamar o nosso bloco de leitura de e-mails e recadinhos e comentários. Então, abraço a todos os ouvintes, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Bye-bye. Falou, galera, até mais, tchau, tchau. Tchau, pessoal, e fica conosco aí para a leitura de e-mails e comentários daqui a pouco. E-mail. Comentários.
Muito bem, meu querido amigo Igor. E eu te pergunto, aquelas dores que você estava, náusea, febre, cansaço, já melhoraram? Isso aqui não é uma piada não, tá, gente? A gente acabou de falar de febre, de vírus, de zika, de dengue e outras coisas, mas o Igor estava com todos os sintomas. Como é que você está agora, cara? Olha, hoje eu comecei a me sentir um pouco melhor, mas a gente, para os ouvintes que não sabem, a gente faz a gravação do episódio num dia diferente da gravação dos e-mails. No dia que a gente gravou o episódio, eu não estava ainda muito bem, não. Eu estava realmente doente e tal. Se eu estivesse no Brasil, eu desconfiaria de dengue ou zika, mas enfim, era só um tipo raro de gripe. Era só um chikungunhazinho, né? Não. O Google, eu pesquisei no Google, o Google disse que era câncer, né? Mas qualquer coisa que você vai pesquisar, cara, né? Se você encravar a unha e for no Google, tu vai acabar com câncer, cara, não tem jeito. Pois é, mas no final era só uma febre, era um tipo raro, por isso os sintomas foram mais severos, assim, mais fortes, né? Eu tive febre alta e tal. Mas tô melhor. Enfim, tomei uns remédios aí e tal. Eu fiquei com medo, porque, enfim, eu já tive pneumonia várias vezes, então pneumonia no meu caso é sempre muito preocupante. Mas não era só uma gripe e tô melhor. Beleza, então, cara. Então vamos para leitura de e-mails e comentários? Vamos lá. Ok, então os ouvintes que comentaram os episódios até a data dessa gravação foram: no episódio sobre a Disco Music, comentou o Augusto Ganzer, que já se tornou uma figurinha carimbada, o Luciano, lá da revista blogdescalada.com, que já fazia um bom tempo que não participava aqui comentando, a Priscila Guerreiro, o Homero Luz, o William Moreira, o velho sem vergonha do Nerdanerdal, o E. Palpatine, o Jailson Souza e a Renver. Isso todos esses pessoal comentou no último episódio. Já no episódio sobre a influência dos jogos no desenvolvimento social, comentou o Jorge Virgílio, né? Nosso amigo aí que sempre está comentando também. Já nos episódios Corrupção da Ditadura, Depressão, O Brasil Tem Jeito e Barão de Mauá, comentou o Vilmar Oliveira, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, porque ele está fazendo uma maratona no TemaCast. E no episódio sobre a felicidade, já um episódio meio antiguinho, comentou o Felipe Constantino. E olha só quem apareceu de novo, o Vilmar Oliveira. E agora, finalmente, vamos dizer de onde que ele é. Ele é de uma página no Facebook, que é o facebook.com, Defenda Seu Dinheiro. Muito obrigado por fazer a maratona no nosso cast aqui, Vilmar. E seja bem-vindo, tá? E olha só, gente, a gente sempre anuncia quem comentou, né, no site, mas não diz o conteúdo, porque esse conteúdo é público, ou seja, todo mundo pode chegar lá no site e olhar o que o pessoal comentou. E se você quer conhecer, vai lá, clica no episódio que a gente se referenciou de cada comentador aqui e veja o que eles escreveram. E vamos lá para a leitura de e-mails, Igor? Vamos lá. Eu vou começar lendo o e-mail do Juliano Emerick. Só um parênteses, no episódio anterior a gente não estava certo da pronúncia do nome dele, ele falou que parece que ele também não, então acho que cada e-mail que ele mandar eu vou tentar uma pronúncia diferente pra gente ter um arranjo. A gente pode ter assim um leque de opções. Tá certo, vamos lá. Tô brincando, hein, Juliano? Olá, Seixas e Igor. Bom, referente ao último episódio, não tenho muito o que comentar, pois até ouvi-lo desconhecia o assunto. É claro que muitas das músicas tocadas durante o programa eu já havia escutado em algum lugar, mas não sabia que todas surgiram de um único movimento musical. Um fato que considero bastante interessante é como os movimentos musicais incorporam as mudanças de pensamento da sociedade onde surgem. Assim como você, Seixas, não pude deixar de rir quando foram elencados os nomes das músicas da Gretchen. Gostaria também de sugerir como pauta o tema loucura, pois acredito que vocês desenvolveriam um bom papo sobre o mesmo. E aí ele fala mais algumas coisas e ele termina assim. Por último, quero dizer que eu não sei qual é a pronúncia correta do meu segundo nome. Na verdade, minha família não é Emerick, pois foi uma ideia de um tio colocar esse sobrenome, ou segundo nome, durante o meu registro de nascimento. Descobri recentemente que existe um sobrenome alemão com a grafia parecida, mas escrito com CH no final. Enfim, um abraço para vocês.
Ô, Juliano, tu podia pegar esse teu tio aí e botar ele num canto, cara, e falar, vem cá, já que tu resolveu interferir na minha vida e me botar um segundo nome, né, pelo que ele disse não é sobrenome, então pelo menos tu me explica. Não que isso nos incomode, tá, Juliano? Você é bem-vindo com qualquer nome, segundo nome, sobrenome, mas esse tio pareceu ser meio sacana. Deixa eu fazer só um comentário aqui sobre isso. Você sabia que o meu nome ia ser outro, né? O acordo que havia entre o meu pai e minha mãe era outro nome, só que meu pai que foi me registrar no cartório, chegou lá e ele botou o nome que ele queria. Ah, mas é a mesma coisa comigo, cara. Meu nome que minha mãe escolheu era Fernando Augusto. E aí acontece, o meu pai foi me registrar, que parece que naquela época era assim, né, que o pai ia registrar. Até e hoje. Meu pai falou, por que eu vou botar o nome da mãe dela no meu filho? Eu vou botar o nome do meu pai. E aí eu fiquei com o nome do meu avô por parte de pai e não com o nome do meu avô por parte de mãe. Foi uma baita sacanagem que meu pai fez com a minha mãe, mas parece que isso era comum nessa época, né? O meu pai não botou o sobrenome da minha mãe, eu só tenho o sobrenome da família dele, porque ele queria que as iniciais tivessem um som legal, né? Por isso minhas iniciais são Ira. Aliás, muito suspeita, diga-se de passagem. E o Carvalho da minha mãe, que minha mãe queria colocar, ele estragava. E aí, enfim, fiquei sem. Minha mãe não esquece disso até hoje. Quem mandou um e-mail pra gente é uma pessoa que já é figurinha também carimbada aqui no TemaCast, que é a Carla Braga. Ela tem 35 anos, é bancária e mora no Rio de Janeiro. E diz assim, ó, meninos, que ela sempre chama a gente de meninos, né, cara? Isso me dá uma alegria do caramba, né? Eu fico me sentindo assim, o máximo, meninos. Que eu sou fã de vocês já sabem, estão carecas de saber, né? Mas não custa registrar. E ela diz mais assim, ó, excelente o programa sobre a era disco. E teve um gostinho especial para mim quando o Igor citou lugares de Brasília. Moro no Rio há anos, mas às vezes bate uma saudade danada da minha juventude em Brasília. Adicionei o TemaCast nas redes sociais e foi muito engraçado dar rostos às vozes de vocês. Eu imaginava vocês super diferentes. Ela dá um kkkk, manda beijos. E, Francisco, sabe um negócio que eu notei? Fala. Cara, tem tempo que a gente não recebe e-mails de voz dos ouvintes, né? Muito tempo, inclusive teve um dos ouvintes, que eu não vou citar o nome porque eu não quero deixar ninguém mal na foto, que falou, eu vou chegar em casa daqui a pouco e vou mandar um e-mail de voz para vocês. E não mandou, mas infelizmente, de repente a pessoa teve algum contratempo, mas a tua observação é bem bacana. Aliás, e-mail de voz, né, que é aquela mensagenzinha que você grava no celular, grava no mic e manda pra gente, é muito legal porque junto com a tua ideia vem também o teu sentimento, vem toda uma série de informações que a gente não consegue passar através da escrita, né? Então, tanto que a gente, quando tem e-mail de voz, a gente dá prioridade, entra antes de qualquer outro e-mail, né? Então fica aí, boa observação, Igor. Boa observação, cara. Pois é, então mandem e-mails de voz pra gente, ouvintes. E uma novidade aqui, Francisco, que a partir da próxima leitura de e-mails e comentários é que a gente vai agradecer, né, também o nome das pessoas e porventura ler o comentário das pessoas que avaliarem o TemaCast com 5 estrelas no iTunes. Então, se você for lá na iTunes Store e avaliar o TemaCast com 5 estrelas, escrever um comentário, você vai ter aqui o seu nome citado, né, na nossa seção de agradecimentos, e o comentário que você escreveu lá também lido. Eu acho uma excelente ideia. Vamos ver se a gente faz isso, Igor. Aprovado, cara. E estou aqui também para lembrar da nossa lista lá no Spotify, né, nossa playlist no Spotify, que o nome da playlist é TemaCast, né, super simples. E como vocês sabem, você pode entrar nessa playlist e lá você vai ter acesso às músicas que a gente utiliza como trilha sonora dos episódios. Então tem muita coisa lá. É bem eclético, né? Enfim, você vai encontrar de Beatles a Luiz Gonzaga, mas é bacana para, às vezes você quer ouvir uma determinada música, por exemplo, que tocou no episódio que você achou, você pode encontrar lá na nossa playlist. Então basta você entrar no Spotify e procurar pela playlist TemaCast ou acessar o link que está aqui
no post deste episódio. Exatamente. E olha só, se você quiser ouvir a música da gente, né, que a gente colocou como trilha de algum episódio, você não está na lista, porque pode acontecer, né, Igor, de não estar na lista por causa de direitos autorais e etc, etc. Exatamente. De qualquer maneira, tu pode olhar lá no nosso post que vai estar o nome da música. Normalmente a gente coloca na ordem que as músicas entram no episódio. De repente tu pode fazer uma pesquisa no YouTube ou em qualquer outro mecanismo ou pelo menos saber qual é o nome e qual é o artista e poder ter acesso à produção musical comprando um disco ou, sei lá, baixando na internet. Isso não nos cabe julgar. E olha só, e não se esqueçam, né, gente, de acessar o nosso grupo lá no Facebook através do link temacast.com.br/saiba mais. Lá você pode interagir com todos os outros ouvintes e com a equipe do TemaCast também. E aliás, apesar de ter dito aqui o endereço, vai estar o link também desse grupo no nosso post, tá? Então a gente vai ficar por aqui. Foi uma leitura de e-mails e comentários bem rapidinha, porque o episódio também não ficou muito curto, né? Então, para não ficar uma coisa muito grande, a gente vai ficando por aqui. E não esqueça de mandar os seus e-mails, principalmente e-mail de voz, né? Mandar mensagens de texto lá no site, fazer comentários, mandar e-mail de texto também através do temacast@temacast.com.br. E eu deixo aqui um grande abraço para o pessoal e até a próxima. Um grande abraço para vocês, até o próximo episódio. Como o Francisco falou, não deixe de comentar em todos os canais que vocês têm de interação conosco. Bye, bye!